Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um ensinamento aí do Abraham, dando continuidade àquele vídeo da quarta-feira passada, segunda parte e última parte hoje da história de como tudo começou na vida de Esther Hicks e de Jerry Hicks, com os ensinamentos dos Abraham, né? E aí já vem quebrando muitas crenças do que naquela primeira parte. A Esther, ela não tinha uma religião, muito pelo contrário, ela não acreditava nada disso. Ela tinha sim uma afinidade com anjos e tal, mas ela tinha uma mente sem significados, vamos dizer assim, com relação ao outro lado, com relação ao não físico. Tanto que lá eu conto que ela até ficava irritada com o Jerry quando ele começava a contar uma história aí dele. Então, se você não viu a primeira parte, eu sugiro que você assista, ouça, para que você quebre algumas crenças aí. Lá também tem a primeira pergunta que ela fez à entidade, ao Theo, que foi antes do Abraham. Não que ela canalizava, mas foi antes dela começar a canalizar o Abraham, onde tudo começou. E aqui a gente vai dar continuidade para não ficar tão longo assim o vídeo. Essa história, eu não sei, com certeza deve ter vídeos aqui, né? Outros vídeos com relação com essa história da Esther. Se não me engano, no site deles tem, só que acho que tá em inglês. Ele contando, a Esther contando como tudo aconteceu. Eu não sei se tem em mais algum livro essa história deles, mas neste livro, Peça e Será Atendido, tem a história. Então eu tô tirando deste livro aqui, tá, gente? Tá maravilhosa, porque já quebra algumas crenças aí de que a gente, precisa seguir uma religião, e precisa ser isso, e precisa ser aquilo. E aí a gente vê, né, o Cryon, a gente vê o Bashar, a gente vê o Sete. Não sei se vocês têm este conhecimento, mas todos eles são consciências que através da Jane, através do Lee Carroll, através aí do Derry, todos eles são canalizados por essas pessoas que eu falei para vocês, tá? Então Cryon, Sete, Bashar são... O Cryon tá mais ainda disseminado aqui no Brasil, mas o Bashar e o Sete ainda não veio com tanta força. Mas eles são maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. Vou trazer alguma coisa aqui para vocês também como estudo, como desenvolvimento aí, tá bom? Então vamos lá. Então a gente terminou essa parte aí, muito legal, e eu vou ler novamente para vocês que eu achei bem interessante. Para citar Abraham. Abraham não é uma consciência singular, como vocês sentem que são em seus corpos. Abraham é uma consciência coletiva. Existe um fluxo não físico de consciência. Quando um de vocês faz uma pergunta, há muitos pontos de consciência que estão sendo canalizados pelo que parece que será a única perspectiva. Porque nesse caso há um ser humano, Esther, que a está interpretando ou articulando. Por isso, parece singular para vocês, mas somos multidimensionais, multifacetados e certamente multiconscientes. Então, o que ele quer dizer aqui, né, gente? Que eles estão em todos os lugares, que eles têm várias facetas, né, várias faces, e eles também são multiconscientes, têm várias consciências. Não é só uma consciência. Então, e nós também temos várias personalidades. Nós também temos várias consciências de nós mesmos. Não de outros, mas de nós mesmos que estão vivendo aí em várias dimensões, que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Aí ele fala assim: Abraham tem me explicado, a Esther falando, Abraham tem me explicado que eles não sussurram em meus ouvidos palavras que depois repito para as outras pessoas, mas que oferecem blocos de pensamentos como sinais de rádio que recebo em um nível inconsciente. Em seguida, traduzo esses blocos de pensamentos para as palavras físicas equivalentes. Ouço as palavras
entre aspas, né? Porque na verdade ela não ouve, como ela falou aqui, à medida que são faladas através de mim. Mas durante o processo de tradução, não tenho consciência do que está chegando, nem tempo para lembrar o que já chegou. Olha só, então ela é totalmente inconsciente, ela não tem consciência do que ela está recebendo. E só depois que ela traduz para palavras aqui que a gente consiga entender. Abraham explicou que eles vinham me oferecendo esses blocos de pensamentos há algum tempo, mas como eu estava tentando seguir rigorosamente as instruções de Theo, quando sua mente dispersar, essa foi a instrução de Theo, quando sua mente dispersar, e isso vai acontecer, libere o pensamento e concentre-se apenas na respiração. Quando um desses pensamentos começava, eu o liberava o mais rápido possível para voltar a me concentrar na respiração. Acho que a única forma pela qual eles conseguiram se fazer entender foi desenhando letras no ar com meu nariz. Abraham diz que aquela sensação maravilhosa que passou como uma onda pelo meu corpo quando eu percebi que estava formando palavras era a alegria que eles sentiram quando eu reconheci nossa conexão consciente. Então, olha só, por isso que eu falo para vocês, quando a gente fica muito apegado ao processo, o Theo falou para ela, quando algum pensamento vir, você libera esse pensamento e volta pro seu agora, para sua respiração. Só que ela ficou tão apegada nisso que ela não soltou. Então ela não conseguia sentir o Abraham, que já estava ali há algum tempo. E isso acontece com muitas pessoas. Inclusive aconteceu comigo, de ficar apegada ao processo. Ai, será que eu tô fazendo certo? Ai, será que é isso? E aí você fica ali naquela caixinha, presa. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, que não existe método, não existe técnica, mas existem situações que vão estar congruentes com o que você está passando naquele momento. Então, é você que precisa encontrar o seu jeito de estar fazendo isso daqui funcionar na sua vida. Porque cada pessoa é de uma maneira, cada pessoa vai receber esse ensinamento de uma determinada forma. Então isso é importante vocês saberem. Aqui nesse livro tem várias técnicas, vários exercícios para a gente fazer, para trazer à tona aí o nosso bem-estar, a nossa potência, a nossa alegria, a nossa verdadeira razão. Então tem vários exercícios aqui, mas você precisa encontrar um jeito que esteja congruente com o teu ser, que está vivendo hoje aqui, tá? Então não fique apegada, ai, tô fazendo certo, não tô. Fique apegada na pergunta que você quer. O que você tá querendo com esse exercício que você está fazendo, tá bom? Vamos lá. Nosso processo de comunicação se desenvolveu rapidamente durante as semanas seguintes. O processo de desenhar palavras no ar com o nariz era muito lento, mas Jerry estava tão entusiasmado com essa fonte de informação clara e viável que frequentemente me acordava no meio da noite para fazer perguntas a Abraham. Então, uma noite, quando estávamos na cama assistindo a televisão, uma sensação muito forte começou a mover meus braços e meus dedos, e minha mão começou a tamborilar no peito de Jerry. Como minha mão continuava a tamborilar, senti um impulso muito forte de ir até a máquina de escrever. Então, olha só, ela já estava aí num nível mais avançado. Ao colocar os dedos sobre o teclado, eles começaram a se mover rapidamente pelas teclas, como se alguém estivesse tentando localizar cada letra. Então, meus dedos começaram a digitar cada letra, cada número, repetidamente. E as palavras começaram a tomar forma no papel. Eu sou Abraham, sou seu guia espiritual. Estou aqui para trabalhar com você. Eu amo você. Vamos escrever um livro juntos.
Descobrimos que eu podia colocar as mãos no teclado e relaxar, da mesma forma como fazia durante a meditação, e que assim Abraham, a quem de agora em diante passaremos a nos referir como eles, podia responder qualquer pergunta que Jerry quisesse fazer. Foi uma experiência impressionante. Eles eram tão inteligentes, tão adoráveis e sempre tão disponíveis. Estavam lá a todas as horas do dia ou da noite para conversar conosco sobre qualquer assunto que quiséssemos abordar. Uma tarde, quando passávamos por uma autoestrada de Fênix, fui invadida por uma sensação na boca, no queixo e no pescoço, como se estivesse com vontade de bocejar. Foi um impulso tão forte que não consegui reprimir. Estávamos fazendo uma curva entre dois caminhões e parecia que ambos estavam invadindo a linha entre as faixas ao mesmo tempo. Lembro que cheguei a pensar que eles iam bater em nosso carro. As primeiras palavras que Abraham falou pela minha boca irromperam: pegue a próxima saída. Saímos da autoestrada, paramos embaixo de um viaduto e Jerry e Abraham conversaram durante horas. Meus olhos estavam totalmente fechados e à medida que Abraham respondia à torrente de perguntas de Jerry, minha cabeça se movia para cima e para baixo de forma rítmica. Como essa coisa maravilhosa aconteceu comigo? Às vezes, quando penso nisso, mal posso acreditar. Parece história de conto de fadas. Como fazer um pedido ao esfregar a lâmpada mágica. Outras vezes parece a experiência mais natural e lógica do mundo. Raramente mal consigo me lembrar de como era a nossa vida antes de Abraham. Com poucas exceções, tenho sido feliz. Tive uma infância maravilhosa, sem maiores traumas, vivendo com 2 irmãs e pais gentis e amorosos. Como mencionei antes, Jerry e eu compartilhávamos um casamento harmonioso havia 4 anos e eu me sentia feliz como nunca. Não me descreveria como uma pessoa com a mente repleta de perguntas não respondidas. Na verdade, eu não tinha muitas perguntas a fazer e nenhuma opinião formada sobre qualquer assunto. Então, olha só, por que Abraham escolheu Esther? Porque ela não era perguntadora, ela não tinha crenças, ela não tinha julgamento, ela não tinha críticas com relação à vida dela. Olha só que interessante isso, né, gente? Jerry, por sua vez, estava cheio de questões empolgantes. Era um leitor voraz, sempre procurando ferramentas e técnicas que pudessem passar adiante para ajudar os outros a viver com mais alegria. Nunca conheci alguém que quisesse mais ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas na vida. Abraham explicou que a razão pela qual Jerry e eu somos a combinação perfeita para fazer esse trabalho é que a ânsia de saber de Jerry convoca Abraham, enquanto a ausência de opiniões ou de temor faz de mim uma boa receptora para as informações que Jerry solicita. Então, por quê? Ela não tinha opinião formada sobre nada. Ela não julgava, não criticava, como eu falei. Então ela era uma boa receptora. Como Jesus preparou, né, aquela senhora, né, vamos dizer assim, das cartas de Cristo para receber a sua consciência crística, né? Então foi assim Jesus preparou. Por quê? Porque não poderia ter questionamentos, opiniões sobre determinados assuntos, porque a gente estaria colocando o nosso julgamento, as nossas crenças, estaríamos aí, né? Ela estaria, vamos dizer, traduzindo o que ela estaria recebendo a partir das suas crenças, como a gente faz na nossa vida. Tudo que a gente opina é a partir das crenças que nós temos, a partir das nossas vivências. A gente vai dar opinião a partir do que a gente sente, do que a gente acredita, não do que é propriamente dito. Jerry entendeu a profundidade da sabedoria de Abraham e a pureza de seu oferecimento logo nos primeiros contatos. E o entusiasmo que sentiu persiste até hoje. Ninguém gosta mais das mensagens de Abraham do que Jerry. No começo de nossas interações com Abraham, não entendíamos direito o que estava acontecendo e não tínhamos um meio preciso de saber com quem Jerry estava conversando. Ainda assim era emocionante, incrível, sublime e misterioso.
Parecia uma coisa tão estranha que eu tinha certeza de que a maioria das pessoas não entenderia. Provavelmente nem iria querer entender. Por isso, fiz Jerry prometer que não contaria a ninguém nosso segredo surpreendente. Olha só, ela queria esconder essa coisa maravilhosa, gente. Por quê? Porque ela tinha medo, né? Mas ela achava maravilhoso, ela achava incrível aquilo. É óbvio que Jerry não manteve a promessa, mas não lamento por isso. Nós dois adoramos estar em uma sala cheia de gente querendo fazer perguntas a Abraham. O que geralmente ouvimos das pessoas que encontram Abraham através de nossos livros, vídeos, fitas cassete, olha só o tempo da fita cassete ainda, gente, isso aqui. Seminários ou pelo site é: obrigado por me ajudar a lembrar o que de alguma forma eu sempre soube. E isso me ajudou a juntar as peças do quebra-cabeça que fui reunido durante a minha vida. Agora tudo faz sentido. Lembrar o que, gente? Daquela lista que tá lá no site Inspirações para Ser. Lembrar da nossa verdadeira razão da existência, da nossa verdadeira razão da nossa existência aqui. A gente já sabe disso, mas como eu falo para vocês, está lá na caixinha do esquecimento do subconsciente. Nós nascemos com toda essa capacidade, com todo esse entendimento, mas durante a nossa vida, nossa infância, a gente vai esquecendo. Mas está tudo lá. Então, é isso que eles fazem nós nos lembrarmos que nós somos seres eternos, que nós viemos aqui para criar, que nós somos criadores. Então, olha só, eles, Abraham, não parecem interessados em prever nosso futuro, como a gente geralmente vai numa cartomante, a gente vai aí numa casa de espírita, vai ler mão, né? Eles não estão interessados em passar pra gente o nosso futuro. Olha só como eu falo pra vocês, porque o nosso futuro depende de nós. Então uma cartomante, uma pessoa que lê búzios, uma pessoa que recebe uma entidade, ela vai estar lendo aquilo que você está frequenciando naquele momento. Nada mais do que isso. Ah lá, ele acabou de falar aqui, né? Como faria uma cartomante, embora eu acredite que saibam o que nos aguarda. E eles realmente sabem. Mas isso pode mudar, então por isso que eles não estão preocupados. Porque vai mudar. Lembra que eu falo pra vocês que o nosso ponto de tração, a nossa força está no agora? Porque no agora que a gente muda o nosso futuro e a gente muda até o nosso passado, tá? Então vamos lá, isso quem fala é Sete, tá, gente? Em vez disso, são professores que nos guiam de onde estamos para onde queremos estar. Eles nos explicaram que o trabalho não consiste em decidir o que devemos fazer, mas em ajudar-nos a obter o que desejamos. Não é vergonha você desejar um carro novo, não é vergonha você desejar um trabalho novo, não é vergonha você desejar ter mais dinheiro, ter uma vida próspera, abundante, rica, opulente, não é vergonha. Nas palavras de Abraham não pretende guiar uma pessoa para perto ou para mais longe de nada. Queremos que vocês tomem suas decisões sobre seus desejos. Nosso único desejo é que vocês descubram a forma de realizar seus desejos. O contrário que mais me agradou sobre Abraham veio de um adolescente que tinha acabado de ouvir uma gravação na qual Abraham abordava algumas questões levantadas por muitos outros adolescentes. O garoto disse: no início eu não acreditei que Abraham estava falando através da Esther, mas quando escutei a fita e ouvi as respostas às perguntas que fizemos, soube que Abraham era real, porque não havia qualquer julgamento. Não acredito que alguém pudesse ser tão sábio e justo.
Para mim, essa caminhada com Abraham tem sido tão maravilhosa que não encontro palavras para exprimir a minha alegria. Adoro a sensação de bem-estar que alcancei com o que aprendi com eles. Adoro o modo como sua orientação gentil me dá a sensação de ser capaz. Adoro ver a vida de tantos amigos queridos e novos amigos melhorar com a aplicação dos ensinamentos de Abraham. Adoro ter esses seres brilhantes e amorosos aparecendo subitamente em minha mente quando os chamo, sempre prontos e disponíveis para auxiliar em nossa busca de entendimento. No princípio do nosso trabalho, os participantes de nossos seminários e palestras queriam que explicássemos nosso relacionamento com Abraham. Como aconteceu o encontro de vocês com Abraham? Como vocês mantêm relacionamento com eles? Por que eles aconselharam vocês? Como é ser porta-voz de uma sabedoria tão profunda? Por isso, Jerry e eu reservamos alguns minutos no início de cada palestra ou entrevista na TV ou no rádio para tentar satisfazer ao máximo a curiosidade do público. Que coisa maravilhosa, né, gente? Aí foi o que eu falei para vocês, que eles resolveram gravar um vídeo que tá lá no site deles, né, mas provavelmente tá em inglês, para explicar, né, um pouco lá quem eles são, o que tá bem resumido aqui nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Esta manhã, Abraham me disse: Esther, sabemos das perguntas que estão sendo emitidas pela consciência coletiva do seu planeta e através de você iremos oferecer com alegria as respostas. Relaxe e usufrua o delicioso desdobramento deste livro, que é Peça e será atendido. Por isso vou relaxar e deixar que Abraham comece a escrever imediatamente este livro para vocês. Imagino que eles lhes explicarão quem são, mas sobretudo tenho certeza de que irão ajudá-los a entender quem vocês são. Desejo que o seu encontro com Abraham seja tão significativo como continua a ser para nós. Com amor, Esther. Que lindo, né, gente? Que maravilhoso. Então, eu vou trazer alguns trechos só desse livro aqui, como eu fiz com o Napoleão Hill, porque tem muitas práticas aqui pra gente fazer. Então, esta foi a última parte aí pra vocês, né? Como eles falam, muita curiosidade de como aconteceu. Não conta tudo, porque como eles falaram, eles já têm um vídeo lá no site deles explicando como tudo aconteceu, como é o relacionamento deles, como é o dia a dia deles, com essa consciência aí o tempo todo com eles, né? Porque ela conversa com ele naturalmente como se fosse um amigo, como se fosse um irmão, como se... Entende, gente, como é maravilhoso isso? É isso que a gente veio aqui. Então, essa foi a última parte aí, só pra gente entender um pouquinho da história aí da Esther Hicks, do Jerry, junto com o Abraham. Eu acho que fecha aqui com chave de ouro esse entendimento, e aí agora a gente vai dar continuidade a este ensinamento com muito mais profundidade. Tá bom? Então eu vou trazer aqui perguntas e respostas, vou trazer muitas coisas aí que é para abrir ainda mais a nossa consciência do nosso poder. Não esqueça que lá no site, como eu falei no início do vídeo, tem aquela lista, aquela carta, né? A verdadeira razão da sua existência, que o Abraham falou naquele vídeo extraordinário, Poder da Intenção. Ele fez uma carta da nossa verdadeira razão da existência. A nossa verdadeira existência aqui na Terra. Por que que a gente veio aqui? Então lá tá maravilhoso. Imprima aquela lista, leia 2 vezes por dia para você internalizar o seu poder, internalizar o amor que já existe aí dentro de você, tá? Você não veio aqui para sofrer, você não veio aqui para passar necessidade, você veio aqui para criar, Então, o site inspiraçõesparaser.com.br está lá o PDF para você imprimir. Aproveite, vote em mim na palestra, divulgue aí para os seus amigos. Olha, é uma pessoa que eu conheço, divulgue aí para os seus amigos, gente. Compartilhe aquele link da palestra para eu poder participar e passar aí da primeira fase. Conto com o apoio de vocês nessa minha empreitada, tá bom, Potências Infinitas? E aí vocês conheçam lá no site também
a coletânea de Neville, O Despertar da Consciência. Tá bom? Fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito, acredite que você veio aqui para criar e criar uma vida de abundância, liberdade, felicidade e amor, harmonia, beleza, tudo o que você deseja na sua vida. Até a próxima quarta-feira com a continuidade dos ensinamentos do Abraham, essa consciência maravilhosa que trouxe muita alegria para todos nós. Até quarta-feira que vem, então. Eu amo vocês. Até lá.